Olá, eu sou Eutímio Carvalho e quero agradecer a você, mais uma vez, por estar por aqui. Vamos conhecer uma história real, vivenciada por um rapaz que deu de frente com a fera, o lobisomem. Meu nome é Tiago. Hoje vou compartilhar este relato com vocês. Isso que contarei a seguir aconteceu com meu pai. Eu contarei o relato como se fosse ele. Me chamo Edvânio, moro no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Vou contar a história da vez em que fui perseguido por um lobisomem. Em um dia normal, como qualquer outro, eu decidi visitar minha mãe. Então avisei a minha esposa que visitaria a sogra dela. A minha esposa estava cuidando do nosso filho chamado Tiago, que era muito novo na época. Ela não se sentiu à vontade para sair de casa e eu tive que ir sozinho. Sendo assim, eu fui até a casa da minha mãe e me lembro do horário como se fosse ontem. Era por volta das 20 horas. Cheguei na casa da minha mãe, pois ela não morava tão distante assim, e uns 15 minutos bastava para chegar até a casa dela. Após chegar lá, conversamos, rimos, jantamos. Após isso, eu sem querer acabei cochilando no sofá. Quando me dei conta do horário, já era por volta de 00:14. Acordei assustado com o horário. Avisei a minha mãe que já estava indo embora para casa. Ela pediu que eu ficasse e dormisse por lá. E ela falava: "Mas meu filho, já está tarde, não seria melhor se você dormisse aí?" Eu recusei a proposta, pois não me sentia à vontade deixando a minha esposa e o meu filho sozinho em casa. Até porque morávamos em um local deserto, onde a casa mais próxima ficava a vários metros uma das outras. Isso sem contar que no total só haviam 5 casas naquele local. Sendo assim, parti a caminho de casa. Andei por cerca de 3 minutos e nesse momento eu senti um cheiro horrível e uma sensação muito ruim vindo de trás de mim. Fiquei muito hesitante em olhar para trás, por isso eu me virei bem devagar. Quando olhei, vi uma criatura quadrúpede, com pelos negros, semelhante a um cachorro. Só que aquela criatura era muito maior que qualquer outro cachorro que eu já tinha visto. Mesmo a criatura estando de 4 patas no chão, aquela coisa era maior do que eu, e eu tinha por volta de 1,70 m de altura. Além da criatura ser enorme e ter pelos negros, aquela coisa também tinha os olhos vermelhos. Nesse momento, eu voltei a olhar para a frente, comecei a rezar e andar, pois eu sabia que, se eu tentasse correr, aquela criatura provavelmente me alcançaria fácil. Também não havia como voltar para a casa da minha mãe, até porque ficava na mesma direção em que a criatura estava. Prossegui por cerca de 2 minutos, e durante 2 minutos andando, eu não parava de rezar. Com medo, eu decidi olhar para trás novamente, para saber se aquela criatura ainda estava lá. Dessa vez, eu olhei rapidamente, e a criatura estava bem mais longe do que na última vez. A coisa estava de pé, como uma pessoa, e aquela fera tinha por cerca de 3 metros de altura. Eu nunca senti tanto medo na minha vida como senti naquele momento. Novamente, olhei para a frente, comecei a andar e a rezar. 5 minutos mais ou menos se passaram, e eu já não aguentava mais. Tinha que olhar para trás novamente, então, rapidamente, eu olhei. Só que dessa vez, não havia mais nada. Agradeci a Deus e comecei a andar mais depressa. Virei a esquina, comecei a descer a ladeira. Já estava bem próximo da minha casa. Quando eu cheguei no final da ladeira, eu me arrepiei todo quando olhei para trás sem pensar. A criatura estava em cima da ladeira, olhava para mim com a boca aberta. Dava para ver que aquela coisa babava, como se estivesse com água na boca. Aproveitei a vantagem da distância e dessa vez eu comecei a correr,
sem me importar se a criatura pudesse ou não me alcançar. Virei a última esquina para chegar até minha casa. Quando olhei para trás, aquele ser ainda estava no mesmo lugar, imóvel. Porém, aquela coisa deu um enorme salto e chegou até o final da ladeira. Eu fiquei com muito, mas muito medo mesmo. Aquele demônio estava com um olhar de malícia nos olhos. Nesse momento, eu corri sem pensar. Já estava bem próximo de casa. Então, eu corri o máximo que eu pude, muito cansado de correr. Eu cheguei no portão da minha casa, que era um portão de ferro. Então, eu bati várias vezes para minha esposa vir abrir. Como ele era de ferro, fazia muito barulho. Olhei para o lado enquanto batia nele. Desta vez, eu vi a criatura na esquina. Aquela coisa estava imóvel e com um olhar bastante sério. Como minha esposa demorou para aparecer, eu estava com muito medo. Escalei o muro e depois pulei o portão. Corri pela garagem, entrei dentro de casa, tranquei a porta de madeira. Também usei uma barra de ferro que é chumbada na parede que ficava atrás da porta. Fui até a minha esposa e o meu filho para ver se eles estavam bem. Observei que eles estavam dormindo, nem sequer haviam acordado com o barulho do portão. Acordei a minha esposa e contei tudo o que havia ocorrido para ela. Neste momento, ela me orientou a pegar o nosso cachorro na garagem e trazer para dentro de casa por precaução caso a criatura invadisse. Já dentro de casa, o nosso cachorro podia nos proteger ou, ao menos, ganhar tempo para fugirmos. Ele era um pitbull e era muito grande. Eu e a minha esposa passamos a noite em claro com medo de que algo a mais acontecesse. Ficamos todos juntos, a minha esposa, o meu filho, o meu cachorro e eu. Assim que o sol nasceu, o sol já estava bem claro, eu saí para ver se tudo estava bem. Não havia mais nada e a sensação ruim que eu sentia já havia passado. Dei graças a Deus por ter sobrevivido àquele dia. E sempre que conto essa história, eu fico todo arrepiado só de lembrar daquela criatura. Há boatos de que um certo dono de um sítio que fica perto da minha casa, cujo nome eu não posso citar, aquele homem se transforma em lobisomem. Há boatos, sim, de que ele fez um pacto para poder se transformar. E todas as vezes que eu passo por esse homem, ele me olha de um jeito muito estranho. Às vezes, eu chego a pensar que ele era aquela criatura da noite passada. Dou graças a Deus por estar vivo e rezo todos os dias para que isso nunca mais se repita. Evito até mesmo passar por perto desse homem. Um forte abraço e te espero aqui no nosso próximo vídeo. Tchau.